Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 17, do versículo 1 em diante. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Aos que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. A guarda do sábado. Assim me disse o Senhor: vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desta cidade, em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e da Cefelá, das montanhas e do Néguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. O pecado do Rio de Janeiro está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Seus filhos, Rio de Janeiro, se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As suas riquezas, Rio de Janeiro, e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu o que dei a você.
Perdeu a posse da herança que eu tinha te dado. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, pois será como árvore plantada junto às águas, e que estende suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, pois suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Esse ano da ira do Senhor. Vocês, meus servos, que obedecem à minha palavra, não se preocupem com esse ano. Eu cuidarei de vós, e vocês não deixarão de dar frutos. Povo brasileiro, não é certo dizer e viver dessa forma. Siga seu coração. Não, o coração do ser humano é enganoso, mais do que qualquer outra coisa, e sua doença, natureza pecaminosa, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Povo brasileiro, preste atenção. Você é homem que obtém riquezas por meios injustos. É como perdiz que choca ovos que não pôs. Quando metade da sua vida tiver passado, essas riquezas o abandonarão, se irão, e no final você se revelará um tolo. Todos vocês que abandonaram o Senhor, esperança de Israel, sofrerão vergonha. Vocês que se desviam dele terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura, Senhor, a nação brasileira, e ela será curada. Salva-a, e ela será salva, pois só tu és digno de nosso louvor. E a vocês que vivem dizendo: onde está a palavra do Senhor? Cadê tudo isso? Todas essas coisas faladas? Que se cumpra. Mas não insisto eu, o Senhor, com vocês para afastar essa desgraça? Não devemos desejar o dia do desespero. O Senhor sabe o que tem saído de nossos lábios, pois está diante dele. Ele é refúgio em dia de desgraça. Corram para ele enquanto há tempo, pois os perseguidores de Cristo serão humilhados, mas os servos dele não. Os perseguidores serão aterrorizados, mas os servos não. Sobre os perseguidores virá o dia da desgraça, já que tanto o querem, mas sobre os servos não. Os perseguidores serão destruídos com destruição dobrada. Ouçam a palavra do Senhor, políticos do Rio de Janeiro, todo o Rio de Janeiro e todos os habitantes da Igreja do Senhor. Vocês que vão ao templo do Senhor, assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não profanarem a minha lei e o meu templo, o meu santuário. Guardem a minha lei e tratem o meu templo como consagrado ao Senhor, como eu já os ordenei. Contudo, vocês não têm me dado ouvidos, nem me dão atenção. São obstinados e não querem ouvir, nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não unirem a minha igreja ao pecado, e não profanarem o meu templo, levando para dentro dele e para o seu altar todo tipo de imundície, mas guardarem a minha lei e respeitarem o templo a mim consagrado, deixando de realizar nele e em nome dele ou em meu nome todo e qualquer tipo de pecado, então vocês políticos entrarão nele, serão salvos, vocês, os habitantes do Rio de Janeiro e os participantes da minha igreja. E este estado será habitado para sempre. Virá gente das cidades do Rio de Janeiro, do Brasil, da minha igreja, do mundo todo, trazendo ofertas de ação de graças ao templo do Senhor, que será estabelecido no Rio de Janeiro, terra do grande e último avivamento. Mas se vocês não me obedecerem e profanarem o meu templo, minha igreja, a mim consagrados, fazendo conluio com o pecado, acordo, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus políticos, os seus palácios, a elite. Agora, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém:
Jerusalém. Assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano, de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram, venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me ao Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Assim diz o Senhor, ó comunidade da nação brasileira. Será que eu não posso agir com vocês como faz o oleiro, que pega o barro, trabalha na roda, mas, desfazendo-se e estragando-se o vaso de barro em suas mãos, ele o refaz, moldando outro vaso de acordo com sua vontade? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade da nação brasileira. Se em algum momento eu decretar que uma nação, ou um reino, um governo, seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação, ou governo, que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião, eu, o Senhor, decretar que uma nação ou um governo seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Povo do Rio de Janeiro e povo da Igreja do Senhor, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau caminho, de seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas vocês respondem, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem nação brasileira. Poderão desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A sua terra, nação brasileira, ficará deserta e será tema de grande e permanente zombaria. Todos os que por você passarem, todos os que o virem, ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua derrota, Brasil. Então vocês dizem, venham, façamos planos contra a atalaia do Senhor, contra quem prega, pois não cessa o ensino da lei, pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra eles, e não ouçamos nada do que eles disserem. Vocês dizem, mas o Senhor ouve o que vocês estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Então por que vocês estão cavando uma cova para nós? Por isso, o Senhor entregará seus filhos à fome e ao poder da espada. Suas mulheres ficarão viúvas e sem filhos. Seus homens serão mortos e seus rapazes mortos à espada na batalha. Será ouvido o grito vindo de suas casas, quando repentinamente o Senhor trouxer invasores contra vocês, pois cavam covas para capturar os que pregam a verdade e escondem armadilhas para os seus pés. Mas o Senhor conhece as suas conspirações para matarem e não perdoará os seus crimes.
nem apagará de diante da sua vista os seus pecados. Serão vocês derrubados diante do Senhor, e ele agirá contra vocês na hora da sua ira. Agora, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes e vá em direção ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu disser a você. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete, ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhes infligirão durante o cerco. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete, as casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Ouçam a palavra do Senhor, políticos e autoridades do Rio de Janeiro e frequentadores de cultos ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque vocês me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos que vocês não conhecem, nem seus antepassados, os seus políticos e autoridades conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes e de crianças. Construíram à vista de todos altares dedicados a Satanás, a Baal, queimaram seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, Satanás, coisa que eu, o Senhor, não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que chamarão este lugar Vale da Matança, e não mais local de rituais. Esvaziarei neste lugar os planos do Rio de Janeiro e da minha igreja, e vos farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que este estado fique deserto e seja tema de zombaria. Todos os que por ele passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e filhas, e cada um coma a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida os infligirá durante o cerco. Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e este estado, Rio de Janeiro, e seus mortos serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei ao Rio de Janeiro e os seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como fogueira. As casas do meu povo, minha igreja, e as mansões do Rio de Janeiro serão profanadas, como este lugar de fogueira e rituais. Todas as casas em cujos terrenos, em cujos terraços, queimaram incensos a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebida aos seus deuses estrangeiros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre este estado e sobre todos os estados brasileiros todas as desgraças contra vocês anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Até o próximo vídeo. Tchau!